Meu nome é Aline, eu sou mãe do Vitor, que é um PC, né? Paralisia cerebral. O Vitor tá com 7 anos. Oi, tudo bem? Agora Tudo. sim. A cara de louca, né, que eu tô. Cheguei A de gente, a serviço. gente, a gente vive com cara de doida, né? Exatamente. E aí, tudo bem com você? Tudo. Depois de um dia bem corrido, tá tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Então vamos lá. Primeiro eu queria te agradecer pelo seu tempo, que eu sei que é bem corrido, né? É muita coisa para você fazer, para dar conta, né? Então, muito obrigada por este tempo, tá bom? É isso, Tenho fique cer- em paz. Eu tenho certeza que a Quando a sua gente tem um tempinho, história. quando a gente tem um tempinho, a gente dá um jeito. Eu tenho certeza que a sua história vai ajudar muitas, muitas mãezinhas por aí. Que bom. Aline, a primeira coisa que eu vou pedir para você fazer é se apresentar. Quem é você? Tá, meu nome é Aline, né? Sou casada há 9 anos com o André. Sou formada em Educação Física, licenciatura e bacharelado. Eu sou mãe do Vitor, que é um PC, né? Tem paralisia cerebral por falta de oxigenação no parto. Ele tem epilepsia. Acometeu toda a parte motora dele, né? Uhum. Ele tem disfagia também, que é Ele tá essa. com, ele tá com quantos Oi? anos, o Vitor? O Vitor tá com 7 anos. O Vitor tá com 7 anos. E Hum, acabou que a vida girou em torno dele, né? Depois dele ter uhum. nascido isso. Ainda trabalhei 2 anos na minha área, né? Na minha área eu já sou formada. Vamos, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Eu Tá, vou por partes. Eu vou te perguntando porque eu quero saber tá. essa trajetória até o Vitor nascer depois, quando o Vitor nasceu e tal. Você tá com quantos anos, Aline? 38. Então, você tinha 31 quando o Vitor nasceu. Só para a gente Isso. situar, né, Sim, o tempo, as coisas, né? sim. Tinha 31. Você tinha o sonho da maternidade? Foi algo programado? Aconteceu? Como foi isso, assim, para vocês? Ah, eu sempre quis ter um filho, né? Mas, tipo, a gente tava tentando, né? Assim, não que, vamos ter um filho, um filho, um filho. A gente nunca ficou pilhado, mas tinha o sonho de ter um filho, os dois. E aí foi logo depois que eu tive uma perda muito grande do meu tio, e aí eu fiquei meio assim, né? Tipo, aquela história, né? Você perde um tio muito próximo, um tio praticamente era um pai para mim. E aí eu entrei meio que em luto, né? E aí eu esqueci essa questão de filho. E aí, Uhum. tempo, eu procurei ginecologista, minha mãe achou que eu não podia engravidar, né? E aí o ginecologista me explicou que o corpo da gente também entra em luto. E aí ela falou assim que não, eu não estava produzindo o que eu tinha que produzir de óvulo, enfim, por conta desse luto interno do meu corpo. E aí depois eu falei, não, mas, né, eu quero ter um filho. Aí ela falou para eu fazer terapia, né, por conta dessa perda que eu tive do meu tio. E aí eu fui, né, me cuidando e fui tomando alguns remédios que ela pediu para eu tomar e a gente foi tentando. E o que interessante isso, porque na realidade essa foi a primeira vez que apareceu uma situação dessa do não engravidar por um processo de luto. De luto. Porque a gente sempre ouve, né? E até mesmo para mim nunca apareceu isso, né? Eu sou psicóloga, nunca apareceu nenhuma situação como essa para mim. Ah, tá. Porque a gente sempre tem o quê? Aquela ansiedade, né, da gravidez. Muitas mulheres entram nessa pilha, né? Que você falou que você não estava pilhada. Muitas mulheres entram um pouco nessa pilha nessa ansiedade de que precisa engravidar, e é onde né, eliminação de um monte de De hormônios, hormônios. né? Que faz com que não produza, né, o hormônio necessário para gerar. Mas no Exato. seu caso já era o contrário, né? Você estava num processo de luto e aí não estava também acontecendo para você Sim. esse movimento. Você ficou tentando por quanto tempo?
Putz, eu sinceramente não sei te falar que eu sou minha perdida em tempo. Não sei Hum, mesmo, assim, quanto tempo eu tentei. Porque antes também dessa questão do luto do meu tio, eu, eu tinha o quê? Uns 30 anos, um pouco antes. Eu era sempre muito, muito pilhada, né? Quer dizer, eu ainda sou pilhada, mas eu sou um pouco menos. É, eu trabalhava em 4 empregos, e aí ela falou assim, ó, ou você larga pelo menos 1 ou 2 empregos, porque senão você vai infartar. Porque caramba. eu saía de um lugar no outro, oi? Não, eu falei, Por caramba, né? ser, É bastante coisa, né? é, por ser professor de educação física, a gente sempre tem essa rotina de trabalhar em 2, 3 academias. E aí eu era pilhado desse jeito. Na época eu fazia curso de massoterapia, e aí eu saía, dava aula em escolas, trabalhava em academia, fazia meu curso de massoterapia à noite. Então, assim, eu estava muito frenética. E ela falou, o índice de pessoas que, né, tem infarto novo e morre é muito grande, né? No caso, os velhinhos têm uma certa vantagem, gente, porque o músculo do coração já está já bem amaciado, só que o nosso não, é novo, então está mais rígido. Então, se vem a descarga, tipo, você morre, dá uma vez e já era. Aí eu fui desacelerando, aí saí da escola e tudo mais, e aí foi nessa que eu descobri que eu estava grávida. E Eu aí? dava aula em 2 escolas do estado. E aí, numa das escolas, a aluna veio para cima de mim, falando um monte de coisa, que, né, não mandava nela, enfim. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? E na época eu descobri que eu estava grávida. E Uhum. aí, ó, na época não era grandes coisas, o que eu ganhava como eventual, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou desacelerar. E eu tinha descoberto que eu estava grávida. Falei, não preciso disso, né? Vou me estressar. E aí eu saí da escola, saí da outra escola também, saí das 2 escolas e fiquei só na academia, trabalhava um pouco com a minha mãe e ia para o curso à noite. Mesmo assim, eu estava frenético. Aí Uma fui vida muito esperando que eu ativa, você tinha uma vida muito sim, ativa, né? sempre tive. Eu tô falando isso porque depois lá na frente a gente vai falar um pouquinho desse antes e depois. E aí você descobriu que Sim. estava grávida. Como foi isso aí? Claro, vocês estavam esperando, desejando, então na realidade teve uma alegria, né, da Sim, gestação. foi. Foi alegria porque a gente estava em um momento muito triste, né? Uhum. E aí eu falei para a família, tal, que eu estava grávida, deu aquela animada, ficou feliz, né? E como se fosse, tipo assim, um renovo na família. E Uhum. aí, muito feliz, eu também fiquei feliz pra caramba, porque aí eu vi que eu poderia engravidar, eu não tinha problema de engravidar. E aí minha mãe também aliviou um pouco o coração dela. E aí foi festa na família, né? Porque era o primeiro bisneto, tudo aquilo. E aí foi só alegria Como foi dali a pra frente. gravidez? Minha gravidez foi tranquila. Não tive problema nenhum. Todos os exames que tinha que fazer eu fazia, sem problema. Foi tranquilo. Você estava casada, né, com o Estava André, então casada já, vocês viveram esse momento muito juntos, né, junto. É, curtiram né, a gestação, aquela coisa do que a gente sonha, sim, imagina, né, etc e tal, né? imagino. A gente planejou Aí, muita coisa. aí chegou o momento do nascimento. Como foi? É, aí a parte, vamos dizer, ruim da história. Né, eu fiquei 15 horas em trabalho de parto. Foi um parto que foi induzido, né? Não foi, eu não tinha dilatação. Ela botou aqueles comprimidinhos para induzir o parto normal, só que eu não tinha passagem. Eu já tinha passado no PS do ginecologista e ele falou para mim: Ó, você não tem passagem nenhuma, o seu vai ser cesárea. Quando eu subi para parte lá da obstetrícia, eu estava tranquilo. Eu falei: beleza, eu vou ter uma cesárea, porque eu não tenho passagem. Só que a médica do plantão que entrou no momento disse que não, que ela ia induzir para fazer parto normal. Bom, eu era mãe de primeira viagem, você não tem noção de Uhum. nada, e É eu a, é confiei o- é a na médica, violência, né? É a exato. violência E obstétrica aí, que sofre. obstétrica. E aí eu confiei na médica. Aí eu fiquei 15 horas de trabalho de parto, eu não tive passagem, ela que furou minha bolsa. O Vitor saiu da minha barriga, ele estava preto, meu filho não chorou.
ela pulou em cima da minha barriga na passagem, ele estava entalado. E ela pulou na minha barriga e fez uma manobra e jogou o Vitor para fora. Dali para frente eu fiquei muito fraca, o Vitor não chorou. Eu olhei para a cara do André, ele disse que o Vitor estava bem, mas eu via na cara dele que não tinha nada bem. Eu perguntei, cadê meu filho? Ela disse que estavam cuidando dele, mas já estavam tentando com ambu, já estava fazendo uma respiração nele e já levaram direto ele para UTI neonatal, né? Isso depois me falaram. E eu fiquei lá, sem força, sem nada. Foi um parto normal, mas foi um parto desumanizado totalmente, Uhum. forçado, não foi nada. Enfim, foi extremamente traumático. Não vi meu filho não Foi chorou. uma violência, foi Exato. Foi uma verdadeiramente uma violência violência. obstétrica, uma violência comigo e com ele. E aí eu lembro que eu fiquei muito fraca, eu vi minha placenta assim em cima, muito sangue, tinha muito lençol com sangue. E eu perguntava do Vitor, ninguém falava nada, só falava que ele estava bem. E todo mundo com umas caras assim que não estava nada bem. Uhum. E eu pedia café da manhã, eu pedia alguma coisa para eu comer, ninguém me dava. Aí eu lembro que eu fiquei deitada no corredor, assim, em cima da maca, e alguém esperando um leito vagar. Falaram só isso para mim. É que eu estava bem fraca, não tinha força, Uhum. nada, eu estava muito, perdi muito sangue. E aí eu fui pro quarto, né? Eu fui pro quarto sozinha, meu filho estava na UTI. Aí depois que eu acordei, aí já estava minha mãe, minha cunhada, tentando ter acesso para ver o Vitor na UTI, porque eles não queriam deixar. E nisso o Vitor já estava entubado, um monte de coisa nele, um monte de acesso. Aí foram explicar. Aí, à tarde, aí veio um monte de médico falar com a minha mãe. Aí a mãe quase bateu na médica, enfim. Aquela coisa toda, né, que fizeram merda com o Vitor. E aí eu tava no quarto sozinha, tinha um berço do meu lado, mas o berço estava vazio, né? Meu filho não tava comigo. E aí todas as Mas você outras ainda noites, até então você não tinha noção do que estava, do que era real, o que tinha acontecido, assim, o que sabia que ele estava na UTI, que tinha não, acontecido ninguém alguma tinha falado coisa. para mim o que tinha acontecido. Mas eu sabia que tinha alguma coisa de errado, porque ele não tava no quarto comigo, então alguma coisa de errado tinha acontecido com ele. Aí, quando foi lá, ele nasceu às 6h12 da manhã. Quando foi lá para umas 2, 3 horas da tarde, vieram me buscar para eu ver ele na UTI. E eu tava sangrando muito, muito, aí me botaram na coisa, com um monte de lençol, enfim. Aí eu fui na UTI de cadeira de roda, aí fui ver o Vitor, mas na hora que eu cheguei lá, o Vitor estava entubado, estava em protocolo de hipotermia para tentar preservar o que tinha, o que de resto tinha no cérebro dele por conta da falta de oxigenação. Aí a médica que veio que fez o parto veio falar comigo. Aí eu falei que eu não queria falar com ela, que ela já tinha feito a pior merda da minha vida, ela tinha feito. Meu filho estava numa UTI, todo entubado, cheio de anticonvulsivo, cheio com sonda, com pique no pescoço. Enfim, foi o pior dia da minha vida. Para muitas mães é o melhor dia, mas para mim foi o pior dia da minha vida. Não foi um dia de alegria, Eu não entendo. foi um dia que roubaram momentos, todo aquele momento, vamos dizer, mágico da mãe, eu não tive, né? Tudo Não aquilo peguei que meu você filho. estava esperando, que você durante a gravidez sonhou, que você estava Exato. desejando ali, não foi nada disso no seu Não, dia, que não era foi para ser o dia nada mais, o disso, nascimento, né? né, da pessoa mais importante da sua vida. Feliz. Exato. Mas não, não foi assim. E aí depois eu saí do. Aí ela quis ainda conversar comigo, eu virei a cara, pedi para a enfermeira ir pro quarto e fui embora. Aí ficou uma confusão lá, porque minha cunhada é advogada, foi tentar saber o que tinha acontecido, que ela queria os documentos e que queria, né, porque tudo que tinham feito comigo, né, ela foi cuidar dessa parte legal aí. Só que aí eu tava tão, né, fora de mim, assim, tipo, tava fraca, tava fragilizada, queria meu filho, não podia ter meu filho. Aí depois, à noite, veio o médico conversar comigo no quarto. Aí eu fiquei escutando o que ele tinha que falar, que fizeram com o vídeo. Aí tá bom. E Tentaram que dar explicação do que tinha, de como tinha sido, tentaram eles tirar a fizeram. culpa deles. Tentar, lógico, né, tirar a culpa deles, mas eu sabia que alguma coisa de errado, aí falaram que faltou oxigenação para ele e tudo mais, mas nunca me deixavam muito a par da situação, entendeu? E ficou meio assim, nebuloso, sabe? Não ficou uma coisa esclarecida.
porque sabiam que tinha feito besteira. E eu acabei escutando alguns comentários de outras mães que estavam entrando lá na UTI, que tinha também filho na UTI, e escutaram: ah, olha o que fizeram com aquele bebê, a mãe desse bebê, ela não tinha nada, faltou oxigenação. Algumas enfermeiras falavam: por que que não fizeram o parto normal dela se ela não tinha passagem? Assim, foram entregando algumas coisas e Uhum. as coisas ouvido, né? Que realmente foi negligência médica, que não tinha como, não tinha o porquê ter feito parto normal se eu não era uma mãe que tinha passagem, né? E foi uma coisa forçada, não foi uma coisa natural, porque parto normal é natural, já diz o nome, normal, Sim, né? Mas exatamente. Se você não, se a gente tem, o que eu falo é o seguinte assim, hoje em dia existe uma naturalização dos partos. Eu até concordo em alguns sentidos, mas eu acho que a gente é livre para escolher diante de toda a tecnologia que a gente tem hoje, né? Eu acho que a sim, mãe deveria sim ter a opção, né, de dizer eu quero um parto cesárea, eu quero um parto normal. E sim, mesmo diante de uma mãe que fala que quer um parto normal, eu acho que tem que ter também ali uma consciência de um médico para falar, não, olha, você não tem condições de ter um parto normal, né? exato, Você precisa passar por uma cesariana, mas eu acho que acho que a gente deveria ter essa opção de escolha. Porque eu é, conheço mulheres que são aterrorizadas com a questão de ter um parto natural. Como que isso vai ser gostoso e natural para uma mulher que tem um horror a isso? exato. E, uma coisa que você falou da cesárea, eles falaram para minha mãe que não tinha anestesista no hospital. Bom, Santa Marcelina é um hospital que é referência na Zona Leste, né? Hum, E falaram que não tinha um anestesista. Aí minha mãe falou, ela ficou 15 horas em trabalho de parto. Em 15 horas vocês não acharam um anestesista. meu Então, assim, Deus. entrada 1 hora da tarde da sexta, o Vitor foi nascer 6h12 da manhã do sábado. Então, tinha tempo suficiente para achar um anestesista. E me Que dar uma anestesia negligência. cesariana. Fora que a médica falava algumas coisas para mim, tipo assim: você tem que aguentar, eu já tive 2 filhos, você é o primeiro, você tem que aguentar. Eu passei mal o trabalho de parto todinho. Eu vomitei o tempo todo. Ninguém nunca veio falar assim para mim: você não vai ingerir mais comida, porque botou ocitocina, a ocitocina saiu, Uhum. não botou acesso. Eu vomitava tudo que eu comia. Meu Assim, Deus. não tiveram nenhum respeito e o tempo todo eu passava mal, e essa médica vinha, aquela história, né? Mete a mão na mão lá e vê quantos dedos, e tava, e seguiu o bonde, e você tem que aguentar, você tem que aguentar. Eu remoía na cama. Aí no último cardiotoco, o bebê está em sofrimento. Aí foi na hora que elas resolveram estourar minha bolsa, e aí fazer as manobras que ela tinha que fazer, e falar para mim fazer força. Enfim, foi extremamente traumatizante, né? O Vitor tem 7 anos, eu nunca pensei mais ter outro filho. Eu tenho medo de ter outro filho. Eu até tenho vontade, mas quando eu venho o Vitor na cabeça, é tudo que eu passei com o Vitor. Lógico, eu sei que hoje nenhum médico mais vai fazer parte normal em mim, por questão do que já aconteceu com Do o que já Vitor, aconteceu, pelo seu histórico, eles não fariam isso. vai ser Mas protocolo, então agora é só cesárea em mim. Então, eu tenho até vontade de ter outro filho, né? Isso foi coisas que eu fui desbloqueando ao longo do tempo. Hoje eu penso em ter outro filho, mas ao mesmo tempo eu me preocupo porque quem vai cuidar do Vitor? Porque eu não vou poder pegar peso. E o Vitor é uma criança cadeirante, eu preciso botar e tirar ele da cadeira de roda. uhum. E aí isso envolve outras questões que é muito complexa. Eu sei que Deus cuida de tudo na minha vida, mas eu fico muito preocupada, né? Porque eu preciso nessa hora eu preciso de outros braços e na vida de uma mãe atípica, os braços somem. E é isso agora é nesse ponto que eu quero entrar. Como foi, a partir desse momento que o Vitor foi para casa, como foi agora essa mudança, né, da sua vida? Uma mulher que era totalmente ativa, que trabalhava fora, e agora tem, claro que quando é um bebezinho totalmente dependente, né? Mas aí Sim. você já tinha uma noção de que ele ia ter uma dependência maior do que os outros bebês. Como foi a chegada dele em casa? Como entrou a sua rotina? Fala para mim.
Ele ficou, na época, ele ficou 23 dias na UTI. Aí ele teve alta, a neuro olhou para ele e falou assim, tá de alta. Ele estava terminando antibiótico, né? E ela deu alta e simplesmente não me falou nada. Não falou que ele tinha algum problema, que ele ia ter um atraso, nada. Simplesmente trocou o filho na mão e, ó, toma que o filho é teu e tchau. E Até eu fui... então não tinha dado o diagnóstico para você de paralisia, eu já tinha dado, Não, não? não. Eles não podiam dar um diagnóstico para mim, porque eles assinassem embaixo a besteira que eles tinham feito com o Vitor, né? Porque Entendi. eles... Paralisia por quê? Por que paralisia cerebral? Por falta de oxigenação. E por que teve falta de oxigenação? Por conta do parto mal feito. Então eles não falaram Então, nada, eles entregaram o Vitor então, para quando ele saiu do hospital, você ainda você ainda esperava que, assim, ele não tivesse uma sequela tão dura. Não, eu já sabia que ele ia ter sequela, porque a partir do momento que uma criança tem oxigenação no parto, alguma coisa de errado vai ficar. Então, você já Se sabia, na você já fala, estava se meio que preparada para isso. já, minha cara tinha Preparada me entre essas, porque a gente preparado nunca está já. preparado, né? Mas assim, alguma coisa ia sobrar para o meu lado. E eu já tinha uma vivência, né, com uma família que tinha acontecido isso. A filha tinha sofrido falta de oxigenação e ela ficou cadeirante, ela é nível 5, né, que não se locomove, é dependente para várias coisas, enfim. Então eu já sabia que o Vitor ia por um caminho parecido. Saí com o Vitor do hospital, durante esses 23 dias eu ia todo dia no hospital ver o Vitor. Saía de lá só 10 horas da noite, entrava às 8, saía às 10. E aí a gente teve alta. No dia eu nem esperava que ele ia sair, a médica deu alta. Liguei para minha mãe correndo: mãe, o Vitor vai ter alta. E aí minha mãe me buscou, tal. E ele chorava muito que eu tirei ele do hospital, porque ele já estava acostumado com aquele ambiente, né? Então foi estranho para ele sair de uma UTI, onde ele só escutava barulho de terminal de médico, né? Aquelas coisas todas. Ele chorava muito. Bom, cheguei em casa, é, me perguntei "E agora, né? O que que vai ser?" Mas enfim, fui cuidando do Vitor. O Vitor não mamou porque ele não conseguia sugar, né? Uhum. Trabalhei isso com ele na fono. Ele não sabe sugar porque pegou toda a parte motora. Então, isso mexe na musculatura do corpo inteiro, até da boca. E aí o Vitor não sabia sugar. Tentei várias vezes botar ele no meu peito para ajudar. Eu tinha o bico invertido. Aí eu tinha que puxar o bico com a seringa, uma dor lascada, e ainda botar ele para sugar o... Resumindo, não amamentar o Vitor, não conseguia Não sugar. funcionou. Então, vamos para a madeira, beleza. Eu já estava tão já anestesiada de tudo que amamentação para mim segue o barco, entendeu? Eu também nunca fiquei pensando assim, amamentar ou não amamentar. Se tivesse de boa, eu amamentava. Se desse, deu. Não deu, Esse paciência, não era o entendeu? seu sofrimento para Não a era meu situação. sofrimento. Uhum. Exato. Aí, vamos para a mamadeira. A gente fez a mamadeira, o Vitor começou a mamar, só que toda vez que o Vitor mamava, o Vitor gritava e chorava. Era um choro que a minha mãe, com a experiência dela, 2 filhos, falava: minha filha, tem alguma coisa de errado. O Vitor usou mais de 10 tipos de leite. Até a intolerância à lactose achei que o Vitor tivesse. A gente fez pedido no Maria Zélia, né? Porque a lata do Neocate era R$ 200. Então, uma lata durava 4 dias. Não tinha como eu sustentar isso. Aí fui na pediatra, a pediatra deu encaminhamento, André foi na Maria Zélia, pegou caixas e caixas de Neocate. E não foi isso que o Vitor tinha. Até essa mesma pediatra falar assim: tem um médico, né, no particular, né, do convênio, ele é gastro pediatra. Falei, beleza, vou lá. Aí fui nesse pediatra, a consulta dele não era barata, mas enfim. Fui lá porque eu tinha que resolver o que estava acontecendo com o Vitor. Aí, ele só falou assim: você vai dar Aptamil R, que é anti-refluxo. Todos os pediatras que ele tinha passado nunca falaram isso. Eu dei o leite que ele falou nesse dia pro Vitor. No mesmo dia, o moleque mamou e parecia um anjo. Dormiu. Nossa, Aí, gente. o que que ele falou, Aline? O Vitor foi entubado. Na hora que entubaram ele no desespero, machucaram o esôfago dele. Ele teve refluxo.
Então, o que que acontecia? Ele mamava, o leite voltava naquelas feridas do esôfago dele. Ai, Ele tadinho. não fala, ele chora, ele é uma criança. Então, ele sofria, era como se queimasse a garganta dele todinha, e o esôfago, a laringe, tudo dele. Então, por isso que o mamar fazia mal para ele. O que que o Aptamil R faz? Ele desce, ele é anti-refluxo, ele faz uma goma no estômago e esse leite não volta. Ele vai até arrotar, mas esse leite não vai voltar. E nisso ele deu Label e Domperidona para fazer um tratamento no Vitor. Ele fez durante 4 meses. Era outra criança, Vitor ganhou peso, mas isso depois de 4 meses. Eu Então ele sofrendo, ficou 4 meses sofrendo, vocês, né? Porque você sofreu junto, eu né? não O André sofreu dormia, junto. sim, a gente não dormia, a gente ficava acordado a noite toda. Eu parecia um zumbi, não tinha como dormir, porque ele não dormia, ele mamava, chorava, mamava, chorava. E nisso o moleque não ganhava peso, ele chorava muito, ele não dormia, só no meu colo. Foi um tempo bem difícil com o Vitor. E aí ele não começou a desenvolver o que uma criança tinha que desenvolver, né? Sentava, ficar durinha, não ficava. Aí a gente foi percebendo isso, minha mãe também, com a experiência de ter filho. Aí vamos procurar o neuro. Aí foi para o neuro. Aí o neuro pediu para levar a ressonância que ele tinha feito no hospital. Fez a ressonância, tudo mais, levei tudo. Aí o doutor falou: Ó, minha filha, seu filho. Era um doutor bem doido, mas ele foi curto e grosso. Seu filho tem epilepsia, ele é uma criança que tem paralisia cerebral, precisa de terapia o resto da vida e precisa tomar remédio para controlar a epilepsia. Pronto. Aí eu falei: tá bom. Eu sabia que já tinha alguma coisa. Você Aí estava eu, tão anestesiada com tudo, com o sofrimento, com tudo que eu acho que nessa hora você nem conseguiu sofrer ainda não, é que com... assim, ó, foi uma coisa atrás da outra, sabe? Tipo, eu não tive tempo de assim, assimilar tudo que estava acontecendo, né? Porque eu sabia que eu tinha um filho atípico, eu sabia que ele tinha paralisia cerebral, só que eu não sabia que ele tinha epilepsia. Porque o que aconteceu? Nessa época, ele ainda não tinha tido nenhuma crise. Ele foi ter a primeira crise dele com um ano e um mês, mais ou menos isso. O Vitor teve crise de ausência. Dentro da epilepsia, a gente tem várias convulsões, vários tipos de crise. Tem a convulsão espática, que a gente tem aquela tônico muscular, que é Uhum. aquela que a pessoa baba e tudo mais. E o Vitor não tinha tido ainda essa. O Vitor teve só de ausência, porque a gente chamava ele e ele não olhava, parecia que ele estava no mundo da lua. Você fala com a pessoa e ela fica lá olhando para nada. Isso foi uma crise Uhum. que teve. Aí foi quando a gente também um tipo de crise ele já tinha. Aí depois de ele começou a tomar remédio, né? Só que aí ele foi crescendo, se desenvolvendo, tudo mais. Aí uma mais forte que ele teve foi com 2 anos, que foi essa tônico muscular, né? Que todo mundo conhece. E aí ele convulsionou 25 minutos. Meu Nesse dia, Deus. é, nesse dia eu tive que sair correndo com ele. E o hospital mais perto que tinha só era o Santa Marcelina. Eu não queria E levar ele lá. aí? Só que entre salvar meu filho e o orgulho, eu preciso salvar meu filho. Eu fui para lá, só que eu não conseguia ficar dentro do hospital. E aí eles fizeram o protocolo que tinha que fazer. Eu não conseguia entrar no hospital. Eu tive crise de ansiedade, eu não conseguia ficar lá dentro. Aí a minha cunhada veio de novo, explicou. Eles não queriam fazer a remoção do Vitor, porque aí a gente já tinha convênio. Só que eu tinha que socorrer ele no país próximo, e foi lá, o único que tinha. Eles atendiam o convênio na época. E aí fizeram tudo que tinha que fazer, o Vitor foi controlado, estava sendo monitorado. A médica disse que não ia liberar ele. Aí a minha cunhada foi lá de novo, entrou na parte, né, de advogada, explicou toda a situação. Eu não conseguia ficar lá, eu comecei a me tremer toda, eu tinha palpitação no peito, eu ficava em estado de pânico, assim, eu não conseguia pisar, eu Sim, sim, entrava e saía. sim, uma crise de E aí eu ansiedade. conversei, a médica, por várias vezes, ela relutou em dar remoção. Aí eu falei: se você não der remoção, eu vou tirar meu filho à força, eu vou chamar a polícia, e eu quero sair daqui, meu filho não vai ficar aqui. Foi aqui que vocês desgraçaram a vida do meu filho.
E aí eu peguei, aí minha cunhada conversou muito com ela, pediu, aí entrou no trâmite do hospital particular e tudo mais, aí foi lá para as 11 horas da noite, chegou a ambulância da Mil de remoção, que tinha que ser uma ambulância com UTI, porque ele estava na UTI, e aí conseguiu fazer a remoção para ele lá para o Vitória, que era o hospital que atendia convênio. E aí eu consegui sair de lá, porque eu parecia que estava dentro de um pesadelo de novo, de estar de novo dentro daquele hospital e tudo isso dentro, acontecendo tudo de novo, é como se eu estivesse revivendo tudo que aconteceu. Aí ele foi removido, foi pro Vitória, chegou lá, foi atendido. Aí meu coração, fiquei mais calma, né? E aí foi a primeira internação do Vitor, depois que ele saiu, outro TI, que ele teve a crise. Aí a gente saiu de lá depois de uns 5, 6 dias. Ele teve Nossa, alta, ficou bastante aí tempo, né? ele teve complicação respiratória, que foi a parte da bronquiolite e tudo mais. E aí, graças a Deus, depois de 6 dias, ele voltou para casa. E aí eu fui atrás de tratamento, né, de terapia, a gente conseguiu uma vaga na CD, e a gente começou o tratamento dele com 1 ano e 7 meses, ele entrou na CD, 1 ano e 7 meses, ele entrou na CD. Aí ele permaneceu na CD durante quase 5 anos. Ele tinha já 5 para 6 anos quando ele teve alta. E aí esse E por período que a que que gente, eles dão alta? Porque eles já acham que ele já está em condições assim de você dar conta? Como que é o processo de não, alta deles? eles dão alta porque tem muita gente na fila e tem muito médico. Ah, é Fala, porque assim é uma dependência, né? Uma dependência sim, é uma é doença eterno, não crônica, tem. vamos dizer, é algo Sim, crônico, então vai ser o resto da vida. Então por é isso, uma doença o que que crônica. é, né, a alta nesse caso, né? A alta é porque tem muita gente na fila e precisa dar espaço para alguém. E aí, Aí se eles eu pegam para pegar os casos mais graves, né? não, para pegar outra criança que. Porque, assim, 90% dos casos da CD é erro médico. Ah, meu Deus. Não é congênito, é erro médico. Meu É isso que Deus. é a realidade da saúde no Brasil. Por conta de faz parte normal ou não faz parte normal, muitas vezes problema de asepsia e prematuridade acontece. São raros os prematuros, geralmente é mais com gêmeos, mas acontece dos prematuros, enfim, mas 90% dos casos é erro médico. E isso tanto em hospital público quanto particular. Mais em hospital público do que em particular. Infelizmente, né, por mais que a gente diga que, né, a gente tem até um sistema de saúde muito bom, etc e tal, é dependendo muito do lugar que existe esse bom, né? É bom, eu vou ser bem sincera, eu não vejo o SUS muito bom, Uhum. né? Um lugar que, assim, eu sei que existe N profissionais em qualquer lugar, né? Só que o SUS é meio que a moda vamos embora. É Você tá um, aqui, é um cabide de emprego, né? exato. Infelizmente, Sabe onde que eu vi o não SUS se leva muito funcionar? a sério a pessoa, o ser humano. Uhum. Sabe onde que eu vi funcionar muito bem? O SUS em Marília funcionava, era muito bom assim o sistema deles, né? Quando eu comecei meu pré-natal, eu comecei no particular em São Paulo. Sim. E era uma médica péssima. Meu Deus, e eu pagava para ela, acredita? Nossa, assim, total sem tato. Nossa, sim, Não tem péssima. humanidade nenhuma. Eu passei acho que 2 vezes com ela só e eu não quis nem procurar outra pessoa porque eu já ia mudar. Aí eu falei pro Sim, nego, eu falei, amor, vamos só fazer os exames do primeiro trimestre e tal, sim, e como a gente vai mudar, então, né? O sistema de saúde de Marília, ele é muito sim. bom, assim. Eu gostava muito do Eu sistema acho de que no saúde interior dele. funciona. Mas em Sorocaba, eu tava com medo, porque eu falei, a gente está mais próximo de São Paulo, porque assim, em Marília a gente acabou não tendo convênio, né? Porque funcionava muito Sim, bem. Nossa, a médica, a pediatra do Benjamin chamava Karina, inclusive.
Pensa É, numa pediatra boa, maravilhosa, nossa, né? é Tinha que uma equipe muito boa lá. a Aí a gente galera do não tinha interior convênio. parece que é mais humana, né? É, eu não sei se eu não sei, não sei, por Sim, exemplo, a amamentação, foi uma enfermeira, teve um dia que ela parou, simplesmente parou, eu fui lá, tal, conversar com ela, né, tal, e ela perguntou, e aí, como que tá a amamentação, tal, eu falei, olha, eu não tô conseguindo, né, aí ela falou, ela fechou a sala dela, ela falou, vamos lá, vem aqui, foi para uma outra sala, me colocou no privado, ficou comigo mais de uma hora, tem me ajudando, me dando, né, falando sim, como que eu tinha que fazer, super de boa. Aí a gente não tinha convênio, né? Por conta disso, estava super funcionando o sistema de saúde e tal. sim. Aí a gente foi para Sorocaba. Aí eu falei pro nego, falei, amor, aqui tá mais próximo de São Paulo. Então eu acho que o sistema não é bom. Aí eu comecei a cotar o convênio e tal. Só que nisso eu precisei passar o Benjamin na emergência. Sim. Eu ainda não tinha tido o convênio e eu precisava passar na emergência. Aline do céu, juro para você que o hospital público de lá parecia um hospital particular em São Paulo, Sorocaba. Sorocaba. Aí comecei a passei com pediatra, passava quando eu ia precisava de ir para o PS, nossa, o atendimento era muito rápido, era muito bom, muito prático. Eu levei acho que o Benjamin umas 3 vezes no PS. Aí eu levei ele para fazer consulta periódica também, pediu todos os exames, olhou ele de cabo a rabo, isso, aquilo, outro. O nego fez todos os exames lá também, foi muito rápido, coisa assim de Sim. 2 meses já estava com tudo pronto, já tinha feito um check-up, um monte de coisa. Então, eu gostei muito mais do sistema de saúde de Sorocaba. Mas eu acho que funciona mais no interior, e não é em todo o interior, porque tem muito interior Sim. que tem a coisa do tipo do, né, a verba é passada, né? Sim. É, tem esse problema. É, e aí eu sei que São Paulo, Verba. infelizmente, a gente tem A calamidade, são, cidade. Exatamente. E aí, deixa eu entendeu? te perguntar, assim, aí você começou com 1 ano e 7 meses, vocês começaram com os tratamentos com ele lá na ACD, A CD. mas antes disso a sua vida tinha mudado completamente, né? Sim. Você voltou para o trabalho, como foi essa parte da Aline, né, como mulher, como profissional, como Sim. esposa? Eu voltei a trabalhar com o Vitor. Eu voltei na época que eu botei ele na CD, ele tinha 2 aninhos, eu acho, quando eu voltei a trabalhar. Acho que foi isso. Mais ou menos 2 aninhos quando eu voltei a trabalhar. Porque eu entrei numa depressão, assim, fantástica. Imagino. E eu não queria sair para lugar nenhum, emagreci horrores. Acho que eu tava pesando 65 quilos. Tava muito magra. Foi mal engraçado que uma vez uma amiga minha falou: Aline, você tá tão bem, você tá magra. Eu falei: tô bem. Ela, o que que você faz? Eu falei: fiquei Tô, depressiva. tô Aí, sofrendo. O que que você tá fazendo? Ah, é, eu tô sofrendo, gente. É só aí eu falei isso. pra ela: que dieta que você tá fazendo? Eu falei: dieta da depressão. Briguei com ela, né? Aí ela ficou olhando assim pra minha cara, tipo: nossa. Eu falei: então, fiquei depressiva e tenho um filho atípico. Aí eu fiquei com 65 quilos. Ela, Aline, eu falei: você tá perguntando pra mim, tô respondendo pra você. Aí ela falou assim: tá bom então. Aí eu falei: é isso que acontece. Então, assim, eu fiquei afastada da minha profissão, só que como eu fui uma pessoa extremamente ativa, trabalhando, e aí minha mãe falou assim: tá, ela viu que eu não estava bem, né? Eu precisava trabalhar, sempre fui independente, né? Com meu dinheiro e tudo mais. Aí ela falou assim, eu falei: mãe, mas como que eu vou trabalhar, né? O André também é professor de educação física e trabalhava em 3 lugares. Aí eu falei: o que que a gente vai fazer? Não, eu fico com o Vitor. Mesmo com medo que ela tinha dele ter alguma crise, ela falou: eu vou ficar com ele. E você trabalha. Aí eu falei: tá, então eu vou trabalhar no período da noite, que aí é melhor, né? Porque ele fica com a senhora, ele fica o dia todo comigo, não dá trabalho, e ela também ela tinha o trabalho dela, sempre trabalhou, até hoje trabalha. Ela falou assim: eu fico com o Vitor à noite, então. Eu falei: beleza. Aí eu escolhi o horário, escolhi o horário das 19 até as 23, que fechava a academia. E era pauleira, né? Eu trabalhava na Smart Fit, então das 7 às 11 era frenético. É o horário de pico da academia.
E aí eu deixava ele com a minha mãe, eu levava ele para a CD, voltava da CD, me trocava, entregava ele para minha mãe e ia correndo trabalhar. Mas assim, foi muito bom. Teve dias que eu pensei, cara, eu vou desistir, não dá, né? Porque a depressão batia muito forte em mim. Graças a Deus, Deus colocou uma líder muito humana na minha vida. E ela falava, ela via quando eu chegava que eu não estava bem. E a gente tinha a nossa cozinha, né? O refeitório lá atrás. Aí ela falava, vai lá para a cozinha, chora tudo que você tem que chorar. Quando você estiver bem, você começa a trabalhar. E era muito doido isso, porque a sala tava pegando fogo, a academia lotada. E ela falava isso. E, assim, eu tive pessoas maravilhosas que trabalharam comigo Era naquele o que tempo. você precisava naquele momento, né? Era dar essa pausa, né? Por mais e também por mais que ficasse com o coração na mão, né? Tô deixando, né, o meu filho E e era tal. o tempo que eu tinha para eu respirar. Isso que eu ia falar, era o tempo que você precisava para O você meu, ter nesse fôlego para você começar de novo. Por mais que fosse um momento de trabalho, mas era um momento sim. que te trazia Mas potência. Eu no até momento falei, não pode falar, desculpa. nesse momento, o meu momento de trabalho era o meu momento de descanso. Era muito doido isso, porque eu via pessoas diferentes. Eu sempre trabalhei na minha área, então eu sempre conversei com muita gente. Eu sou de falar muito, eu gosto de trocar ideia, eu gosto de trocar experiência. Então, assim, era o meu momento de descanso. Eu saía daquele meu mundo só de fralda, de anticonvulsivo, de terapia e de falar, e vamos, como que eu vou dar comida, como é que eu vou botar numa posição que ele tem que trabalhar isso ou trabalhar aquilo, que tem que botar no parapódio para ele ficar retinho. Então, assim, ali eu era a Aline, só a Aline, eu não era a mãe do Vitor, eu era a Aline. Aquela Aline que trabalhava, aquela Aline que saía, que tinha o momento dela. Então, era Que meu tinha momento. potência, que ganhava seu dinheiro. Sim, exatamente. Que era reconhecida profissionalmente, que eu contribuía na vida de alguém para ele evoluir, seja no emagrecimento, ou no ganho de massa muscular, ou melhorando a qualidade de vida da pessoa, né? Então, assim, eu estava cuidando de alguém, eu sempre gostei de cuidar de pessoas. Então, a educação física me proporcionava isso, cuidar da saúde das pessoas. E, ao mesmo tempo, eu estava cuidando da minha saúde mental. Sim, eu falo o quanto isso é importante, né? Eu até mencionei a semana passada, né, falando um pouco no Instagram, de que, assim, É, claro que a sua situação, ela acaba sendo muito específica, né? Porque você não teve uma opção, né? é, Eu simplesmente vou ficar em casa. Não, você precisava desse tempo para você tinha que sim, ficar com ele, era você que tinha que dar conta disso, não era você exato, né, ou o seu marido, um dos dois tinha que fazer isso. sim, Aí, né, você tinha que fazer isso. sim, E o quanto às vezes a gente tem essas situações, né, de que alguns casos é uma opção, né? No meu caso, eu optei em ficar com ele no começo, mas o quanto isso foi difícil para mim mesmo, né? sim. Tendo né? Vamos colocar, né, a normalidade, né? Não gosto de usar a palavra, né? Sendo, não, sendo uma criança típica, pode falar assim que é tranquilo. É melhor, né? Então, mas para mim foi difícil também essa coisa de ficar em casa, de viver naquele mundo. Então, por isso que eu te perguntei como que foi, né? Porque você tinha mais ainda, mais cansaço, mais Sim, preocupações, né? Você tinha uma dependência maior, né, de você. é. E aí foi um momento assim que aí eu trabalhei e consegui trabalhar 2 anos, né? Porque o Vitor foi crescendo, o Vitor foi ficando pesado. Minha mãe tem um braço dela que é machucado por conta da profissão, né? Que ela é Uhum. costureira. E, e ela chegou num ponto que ela falou: Minha filha, eu gostaria muito de te ajudar. Eu sei que seu trabalho faz muito bem para você, só que eu não consigo mais ficar com o Vitor. Não dou mais conta, né? Abrir mão da minha profissão, aonde eu Verdade. estou indo e aonde eu ia crescer na empresa. Infelizmente, não consegui fazer isso. Foi com grande pesar que eu tive que pedir para o meu chefe mandar embora. E ele falou: Mas como eu vou te mandar embora? Eu só acabei de te elogiar para o regional. E eu falei: Só que meu filho precisa mais de mim do que os alunos da Smart. Hum. E aquele dia doeu muito em mim, doeu como profissional, né? Porque todo mundo trabalha e estuda e se profissionaliza e vai atrás de curso,
para você evoluir na sua profissão. Naquele momento eu tive que fazer assim, esquece você e vai viver seu filho. Chorei pra e triste, né? Foi um dia bem dolorido no meu coração, mas eu sabia que eu estava fazendo aquilo pelo meu filho, porque eu não podia também, eu não podia cobrar isso da minha mãe. Afinal de contas, o filho é meu, Ela estava te independente ajudando, ela da estava te situação que dando ele um esteja. apoio, né? Ela estava me dando apoio, só que ela também estava cansada, porque ela trabalhava o dia todo e ainda ficava com ele à noite. Eu saía da academia, fechava a academia 11 horas, mas chegava na casa dela meia-noite para pegar ele. Uhum. Aí me levava em casa com ele, então ela ia dormir meia-noite e meia, 1 hora, sendo que ela tinha que acordar cedo no outro dia para trabalhar. Então, chegou num momento que, tipo assim, até onde está compensando você trabalhar? Ela Então, eu viveu tenho, isso com você, né? sim, até hoje ela vive isso comigo. E aí, eu tive que abrir mão da minha vida profissional e é o que tem para hoje, né? Vamos cuidar do Vitor. E você não E conseguiu mais voltar. não, não consegui mais voltar. Sem voltar a trabalhar. Virando do jeito, assim, eu nunca fui uma pessoa acomodada, então eu comecei a fazer, quer dizer, na época da academia eu já fazia marmita fit, e aí eu vendia, porque era muito fácil de eu vender para meus alunos. Uhum. Ali, então, eu conseguia. Então, eu ainda chegava muitas vezes em casa e ia fazer marmita fit, cuidava do Vitor, ia fazer marmita fit de madrugada, às vezes ficava até 3 horas da manhã fazendo marmita. Só que no outro dia eu tinha que levar ele na CD, que era pauleira também. Então, assim, era uma coisa atrás da outra. E assim foi indo, sabe? E A- trabalhar em casa, né? Por mais que tenha, né, algum ganho financeiro, mas não tinha o ganho da saúde emocional, né? De estou Exato. saindo, estou tendo meu momento, estou dando uma É, respirada, estou, né, vivendo isso. exatamente. Quando eu saía, né, era a hora que dava o meu respiro. Mas aí eu comecei a ficar em casa, e aquela coisa, você fica dentro de casa, você fala, meu, você não sai, cara, você fica presa com uma criança que é cadeirante, acessibilidade zero na rua. E você fala, meu, melhor ficar dentro de casa. E aí Ô, Aline, e o social? O social, porque assim, a gente quando uma criança nasce, a gente já diminui o nosso social, porque a gente não fica saindo, porque criança dá trabalho em qualquer lugar. você, E no seu caso, como foi o social? eu fiquei dentro de casa também. Seu corpo Dentro de zero. casa, é, era difícil. Às vezes a gente frequenta a igreja e quando dava, o Vitor estava bem, tá, vamos para a igreja, via pessoal, tal. Minha mãe é na minha casa também, mas assim, desse jeito, tipo, é difícil, né? Você tem uma criança atípica, isso afasta as pessoas, né? É, é por isso que eu te perguntei. Porque, Exatamente. na realidade, na realidade, quando você tem um filho e você está num meio onde as pessoas não têm filhos, a tendência é já haver um afastamento. Mas Sim, quando é com uma criança típica, eu percebo isso, né, quando as mães relatam, né, que há um afastamento, uma sim. rejeição mesmo, né, uma exclusão. Rejeição não, é uma exclusão mesmo, É né, da exclusão. É. família, da criança. Sim. As pessoas só perguntam: ah, ele tá bem? Tá, tá bem. Ah, legal, tá, não sei o quê. Está bem? Tô bem. Pronto. É assim que funciona. As pessoas esquecem você, literalmente. Só que eu sou uma pessoa muito prática, né? Uhum. Sempre fui muito prática. E lidar com o ser humano é bem complicado. Então, o que que eu fiz? Você não quer saber de mim? Ok, beleza, segue tua vida. Realmente você não tem problema nenhum, seus filhos não são atípicos, o problema também não é seu. Então, ok, tranquilo. E aprendi a me dizer. Eu já sou desapegada, extremamente desapegada. Parece que é aquela coisa, né? Deus vai preparando você para algumas tarefas da vida, e aí o que me basta? Meu marido está do meu lado, meu filho, minha mãe me dá apoio e tal, e segue A o sua bonde. família tá ali, né? A família fica bem restrita, não enche uma Uhum. mão, restrita. Mesmo a família, né, fica restrita. Sim, Sheila, o tá. casamento. Por que que eu vou te perguntar isso? Porque quando uma criança nasce, uma das coisas que mais sofre é o casamento. Na coisa mais básica, assim, uma criança nasceu, sofreu o casamento. Sim. Muda E tudo. aí, e aí entra
né, num casamento com uma criança atípica. sim, tudo muda. E muda Tam- muito. também entra num sofrimento. Sim, é complicado, porque tem momentos, teve vários momentos, que eu falei, ó, abri a porta, falei, pode, fica à vontade aí. Tá difícil para você, tá difícil para mim, tá difícil para nós, então, se você quiser ir embora, fique à vontade. Só que o André, ele escolheu ficar, Uhum. né? Ele conseguiu entender meus surtos, conseguiu entender minhas loucuras, né? Eu sou uma pessoa, eu sou tranquila, dentro da linha, assim, sabe? Eu sou estourada, né? Tem coisas que para mim é pau, pedra é pedra, entendeu? Tipo, você não tá feliz, beleza, segue a tua vida que eu sigo a minha. Nesse processo todo, a gente tenta ser unido, mas querendo ou não, a gente sempre foca muito no Vitor. Hoje, Uhum. né, a gente tem cuidado do nosso casamento. Hoje até conversei com ele sobre isso, porque são muitos altos e baixos, não tem como ficar só numa linha tranquilinha. Muda a questão sexual também, porque você é uma criança que tem crise convulsiva e você tem que ficar vigiando ela de noite. Não, e o E, cansaço, né, do dia, né? Você tá exato, acabado, tá tudo que você quer, aqueles 5 minutos de sono, você só quer dormir. é, você quer dormir, exatamente. E aí você fala, não, vamos descansar. Mas a gente também tem o nosso lado homem e mulher, né? Não é pai e mãe, é homem e mulher. Não, não vira irmão, né? Exato. Eu sempre batalhei e graças a Deus não aconteceu isso, de virar irmão. Mas teve alguns momentos que, tipo, você fica tão. Igual no começo, velho, nem não lembro de nada, pra ser sincero, assim, como é que foi todo o processo. Não consigo, parece que esse período deu uma apagada na minha cabeça, pum, sumiu. Mas depois, com o tempo, né, você volta, não, a gente tem que cuidar da gente, dos dois, enfim. A gente teve um acompanhamento de terapeuta familiar, a gente teve um acompanhamento do nosso pastor na igreja. Vocês têm que lembrar que vocês são homem e mulher, vocês têm a função de pai e mãe, mas primeiro você é um homem e você é mulher, vocês têm que cuidar de vocês como casal, como marido e mulher, né? Então, assim, a gente teve bastante, a gente sempre teve muito apoio do pessoal da igreja. Então, a gente teve sempre eles ali, né, cuidando da gente. O momento que eu pensei, vamos separar. Não, vocês não vão separar, calma aí. Né? Eu sei que a gente não sabe o que vocês passam, a gente não está na pele de vocês, mas vocês têm a gente aqui de apoio com vocês. Vamos cuidar de um separado, depois do outro, depois os dois juntos, e assim foi indo, né? Teve momentos que realmente, como a mãe fica, é inevitável isso com a carga mais pesada, porque tem a Uhum. filho, tem tudo, a gente surta mais fácil. Sim, não, a gente vem um surto dentro da caixinha junto, vem vários surtos, Exato. né? E isso piorou muito na pandemia. A pandemia foi um pico muito louco na minha vida, foi quando eu tentei me matar. E eu falei, chega, não Hum, quero mais. Eu convulsionava todo santo dia. meu Deus. Ficar, não podia ir para lugar nenhum, ter que ficar trancado. O moleque entrou em depressão, não queria comer, convulsionava. Eu falei, meu, só tem uma solução na minha vida, bora morrer, porque não tem outro jeito. E aí foi a primeira vez, quer dizer, a primeira e única que eu tentei me matar. Né? Eu achei que ia morrer tomando um monte de diazepam. Depois descobri que a médica ela falou, não, sua besta, você só ia dormir bastante. Eu falei, então eu devia ter tomado, né? Que eu dormi e descansava. Aí ela falou, Aline, só você para falar umas coisas dessa para mim. E essa é um jeito eu dormi, né? Porque eu não dormia, eu vivia, né? Eu tenho minhas olheiras, mas tinha mais, parecia mais um urso panda. Aí ela falou, não, você não ia morrer, minha linda. Aí foi aí também que ela, nesse período, ela me receitou remédio, aí eu tive acompanhamento com a psiquiatra, enfim. Aí fui cuidar da minha cabeça. Mas na pandemia eu tentei me matar porque, cara, eu me vi encurralada. A Eu estava pandemia, ela aflorou Exato. muitas coisas de que a gente já tinha. Então, o cansaço, o estresse,
né? E etc. Tanta coisa. E como você estava já nessa bolha. Sobrecarregada, Uhum. a solução para mim era morrer, né? Porque aí acabava tudo. Mas aquele momento ali, Deus usou o Vitor, foi muito louco isso, porque o Vitor ele não tinha a coordenação, ele não tem, né? A coordenação assim igual a gente, certinho, de uma criança vinha assim no rosto da mamãe. E o Vitor fez isso para mim aquele dia. Eu tava com a mão e ele veio, segurou meu rosto assim, deu um sorrisinho, a coisa mais linda do mundo, como se falasse mamãe, porque ele não fala. E segurou assim. E ali eu vi Deus falando para mim: você acha que vai adiantar você fazer isso? Só ele aqui na sua frente, né? E aquele foi um, ali literalmente foi Deus falando comigo que não era uma saída morrer. Tipo assim, e ele, quem vai? Que acho que é a grande preocupação das mães, né? E ele, quem vai cuidar? Exato. E ali eu peguei, joguei os comprimidos no lixo, tal, não fiz nada. Depois o André chegou em casa, eu falei para ele que eu tinha tentado fazer. Aí o André entrou em pânico, que ele é assim, meio estrambelhado. Ele, meu Deus, não, faz isso não, você é louco, não sei o quê. Aí, imediato, ele ligou pro pastor ali, né? Ele, calma, André. Ele, primeiro o pastor acalmou ele, eu já estava calmo, ele acalmou ele. Depois foi conversar comigo, enfim. E, né, Aline, você tem que ter acompanhamento psiquiátrico, tem que tomar remédio, não adianta, né? Eu sei que tá complicado, é a pandemia, não pode sair de casa, mas calma. Enfim, aí tudo foi entrando nos eixos e graças a Deus, né, não tive mais isso. Busquei tratamento psiquiátrico, tomei por algum tempo medicação, depois a médica me deu alta, mas graças a Deus nunca tive mais esse pensamento de achar que tirando minha vida eu ia resolver alguma coisa. E desde lá, então, eu vivo um dia de cada vez, né? Cuidando do Vitor, brigando por muitas coisas. A gente está fazendo um tratamento novo nele e a gente está vendo muita evolução dele. Ele faz uso do medicamento de canabidiol também, Ai, que junto com os. bom, conseguiu. A gente conseguiu porque a gente paga, né? Porque pelo SUS também é um pé de guerra. A gente tem uma ação contra o Estado, a gente está brigando com isso, mas a princípio a gente custeia, né, o óleo dele. Ele toma 3 anticonvulsivantes mais óleo de canabidiol. Graças a Deus já faz mais de um ano que ele não tem crise. Né? Ele Ai, teve que um pouquinho, ótimo. mas crise, não. E tem evoluído muito na terapia, né? Tem foco, a coordenação motora dele ficou melhor, presta atenção nas coisas, o controle de tronco dele tá alinhadinho, tá, tem evoluído. A parte respiratória dele, graças a Deus, melhorou bastante, né? Eu corri atrás de uma vacina para ele tomar. A galera também da igreja ajudou a gente nessa questão. Enfim, a vida de uma mãe atípica não é fácil. A gente mata um leão por dia, a gente briga o tempo todo, inclusão na escola. Demorei 8 meses para conseguir botar o Vitor no primeiro ano, porque jogaram ele para uma escola do estado, não tinha acessibilidade nenhuma, não tinha quem cuidasse dele. Isso é uma briga muito grande que a gente ainda tem, que é ter as ATs dentro das salas de aulas, para ajudar na alfabetização, na parte de comunicação. O Vitor também não tem isso ainda hoje, mas a gente está brigando com isso. Graças a Deus, a escola que ele foi, que agora é da prefeitura, aqui perto de casa, a professora é um amor de pessoa, tem a VE que cuida dele na parte da alimentação e troca de fralda. E assim, é um dia de cada vez, sabe? Eu costumo falar para o André, eu não vou, assim, tem um período que a gente briga muito, a gente se estressa muito, a gente fica esgotado, porque a gente briga por várias situações É que deles. brigar também cansa, né? Cansa, Então, exatamente, além de cansa. você ter o cansaço do dia a dia da sua E é rotina, você tem que ter o cansaço de brigar. exato, eu gosto de brigar até, né? Eu gosto de brigar, ainda mais quando é eu gosto de brigar. E assim, até minha mãe até falou assim, todo mundo sempre falou que você é briguenta, né? Eu falei, todo mundo sempre falou que era briguenta. Por algum motivo, eu era briguenta. Eu sabia porque eu ia ser briguenta. E Já estava aí te eu já briguei preparando. muito, estava me preparando, exatamente. É,
tem coisas que a gente releva, tem coisas... Agora, quando atinge direto nele, tem coisa que, assim, fala pra mim, às vezes entra no ouvido e sai no outro, eu falo, beleza, Deus abençoe sua vida, segue em frente, entendeu? Eu não bato de frente. Agora, quando é diretamente no Vitor, aí aquele negócio que eu vou pra cima e eu brigo, né? E a gente é muito louco isso, que a galera chama mãe atípica de mãe surtada e briguenta. E a gente é surtada e briguenta, não tem como não ser, Tem né? que ser mesmo. A gente não vai, cara. É uma criança que não fala, uma criança que não anda sozinho. Eu sou o braço dele, eu sou a fala dele, eu sempre serei, enquanto vida tiver, Você que vai ter que brigar defender. com ele. Eu vou brigar por ele. Então, a gente vai levando essa nossa vida típica, né? Minha família nunca vai ser uma família típica, né? Mesmo que eu tenha outros filhos, a gente sempre sabe o que é ser diferente, a gente sabe o preço que é ser diferente. Não é fácil. A gente aprende a viver sozinha. Hoje eu tenho pessoas que são mais minha família do que minha família de sangue. Eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu acho que Deus bota pessoas no caminho da gente que eu posso ligar e me socorre. Pessoas que oram pela minha vida. Muitas vezes eu sei que eu tô de pé porque tem gente orando por mim. Pessoas que escutam meu desabafo. Que é tão importante. Exato. Pessoas que me escutam quando eu surto. É, e tenho Deus que nunca me desampara. Uhum. E jamais me deixa na mão. E eu não acho que ele me escolheu porque eu sou especial. É, ele me escolheu porque tem um propósito. Eu creio nisso. A gente tem muito propósito na vida da gente. O Vitor veio para me ensinar muita coisa. Uhum. São 7 anos de muita luta. E eu sempre vou lutar por ele. E Deus, eu peço muita força, saúde e sabedoria. Não é fácil ser sozinha, mas foi o que eu te falei, Deus coloca pessoas na vida da gente que te acalmam, que te acolhe e que tem empatia. Poucos, mas que aparece, né? Poucos, mas são ponta firme. É, eu até brinco com o André, né? Porque a gente fala, se tiver outro filho atípico, né? Eu falei assim, velho, se vier, não tem problema. Eu sei que foi uma coisa que foi causada, não Uhum. foi médico. Mas se acontecer, a gente já teve um belo de um estágio aí, a gente tem, não tem problema com isso. E eu vou amar do mesmo jeito, como eu amo o Vitor. Vou brigar do mesmo jeito. Lógico, eu gostaria de ter um filho típico, porque eu gostaria de escutar uma mãe, né? Eu gostaria de ver meu filho correndo. Eu gostaria de meu filho comer qualquer coisa. Eu gostaria de escutar a mãe trocentas vezes. Como muitas mães às vezes reclamam. Que ele não para de me chamar de mãe. Eu queria escutar só mãe. Quem sabe, do jeito que ele se comunica, um dia ele fala mãe para mim. Não tem problema. De boa, não vai ter problema. Mas são coisas que a gente vai caminhando e Deus vai trabalhando. Não tem problema com isso. Mas como pessoa, a gente é humano e a gente sente Uhum. falta das coisas. Então, é isso, sabe? Vamos indo devagar e sempre. Eu só não quero que. Eu quero só que eu sempre esteja do lado dele. Sempre.
eu não penso assim, quando eu morrer, o que vai acontecer? Porque eu vou sofrer agora. Eu vou sofrer muito. Uhum. Porque ninguém vai amar ele como eu amo. Não, mas Deus vai colocar alguém no lugar. Eu tenho um Exato. irmão com deficiência, né? Eu não. Ele tem um rebaixamento mental e emocional, né? Fisicamente ele é independente, fisicamente com os Sim, cuidados dele, mas ele não tem socialização, ele não foi alfabetizado, né? Ele é dependente, né? Intelectual, emocionalmente. sim. E quando minha mãe antes de entrar na UTI, a maior preocupação era ele. Karina, cuida do Carlinhos. Na realidade, a vida inteira dela, né, desde que ela descobriu essa deficiência dele, a preocupação dela, ela falava assim: eu não posso morrer. Eu não posso morrer porque meu filho não vai ser cuidado. E uma coisa que eu quando eu cresci, que eu, né, fiquei adulta e que eu tive condições de fazer isso, eu falava, não, mãe, pode ficar tranquila. Não é que eu quero que você, claro que eu nunca queria que minha mãe morresse, né? Mas eu queria que ela Sim, tivesse a tranquilidade de que meu irmão estaria amparado. sim. É a preocupação de toda mãe É a que tem um filho. preocupação de toda mãe. E ao mesmo tempo, é igual ela falou, Karina cuida dele. Eu penso em ter um filho. Eu não queria botar esse peso nele, mas vai ser automático isso acontecer, Uhum. sabe? E E aí eu não é fico nem que você pensando, ponha a gente, né? Eu entrei, né? Não é nem uma responsabilidade de falar assim, é sua responsabilidade de cuidar do seu irmão. Eu tenho um irmão mais velho também, mas acabou. Eu assumi isso pra mim. Por que você assumiu isso, Karina? Porque é sua responsabilidade, não. Porque eu amo meu irmão. exato, Então não é exatamente. um peso, né? Que só se jogou um peso em cima das pessoas. Não. Eu faço isso Né? porque eu amo meu irmão e eu quero cuidar dele. Hoje eu falo para as pessoas, meu filho não é um fardo. Às vezes a pessoa, o fardo é pesado. Não, meu filho não é um Uhum. fardo. O problema não é o meu filho ser deficiente, é ele não ter acesso a coisas que ele tem direito. E Uhum. brigar o tempo todo, é isso que desgasta a gente. O tempo todo a gente tem que É o brigar. seu Isso filho ser tratado como se fosse um fardo para a sociedade, exato, para o governo, para o exatamente. mundo. Essa é a grande coisa. Seu filho não é um fardo para você, mas É igual, é como a sociedade tadinho. leva. Exato. Essa frase, ai, tadinho, não, ele não é tadinho. Ele é uma criança diferente, ele não é um coitado. Não veja meu filho com dó. Uhum. Probleminha, né? Não, problema até a senhora que tá falando que ele tem problema. Um dia- O É, problema é a senhora mas é que... por isso que fala que a gente é surtada, porque a gente dá na lata, a gente não tem mais filtro nenhum. É difícil uma mãe atípica ter filtro. A gente já está muito machucada para ter filtro com alguém. E as pessoas verem de pensar antes de falar as coisas para a gente, não, vomita tudo na cara da gente. Então, a gente aprendeu, tomou, levou, desculpa. A gente está num estresse tão grande, a gente está esgotada mentalmente o tempo todo. Eu não tenho a opção de acordar e falar, não, hoje eu não vou dar comida pro Hoje eu Vitor. não vou Ele que fazer se... nada. Hoje eu vou ficar quieta na É, minha. eu não tenho essa opção. Eu tenho que, querendo ou estando bem ou mal, eu tenho que acordar, eu tenho que dar os remédios dele no horário, eu tenho que dar a comida dele, eu tenho que botar ele na cadeira de roda, eu tenho que trocar a fralda dele, eu tenho que fazer tudo. Eu não tenho opção de não dá para fazer, ou eu não vou fazer. Eu tenho que fazer. Não me deram opção. Viraram a minha vida de cabeça para baixo e falaram: filha, sua vida é essa agora. Daqui para frente, boa sorte. Segue em Sem frente. treinamento. Você não foi treinada Sem para isso. treinamento, exatamente. Então, assim, esse lance das pessoas e botando placa, sabe? Falando alguma coisa do Vitor ou de outro. Gente, esquece. Ele não fala, né? Não, ele não fala. Mas você acha que ele vai andar? Não sei, cara. Você vai estar vivo amanhã? Não sabe também. Sabe, umas coisas. Pensa muito antes de falar com uma mãe atípica, pelo amor de Deus. Não Ai, o fala. que que você está pensando para o futuro de vocês? Você fala, poxa, eu estou sobrevivendo, né? Tô vivendo um dia Exato. atrás do outro. Como eu vou pensar no futuro? Eu nem sei como que ele vai estar amanhã, como nós estaremos amanhã.
As pessoas não têm ideia, sabe? Um dia chegaram numa amiga minha e falaram assim: ai, Deus só dá um filho especial para uma mãe especial. Sabe o que ela virou e falou para a mulher? Como é que a senhora se sente não sendo especial para Deus? A mulher calou na hora. Tá entendendo? Porque ser especial é passar todo esse perrengue que a gente passa. Cara, eu não quero ser especial. Não quero ser especial, não quero ser Isso especial. não É é ser bem isso aí. especial para Deus, gente, pelo amor de Deus. Você brigar, o Uber não parar porque você está com uma cadeira de roda. Uhum. E ir embora. O ônibus não parar no ponto porque ele não quer ter trabalho de abaixar o elevador. Meu Deus. Meu No Deus. metrô, não te dá um espaço e ainda falar, nossa, você colocou a cadeira de roda dele aqui. E eu falar, você quer que eu coloque a onda na minha cabeça? A cadeira de roda? E simplesmente não está nem aí. De não respeitar um elevador que é para pessoas idosas, deficientes e com pouca mobilidade. E o cara tá andando com as duas pernas e ainda vem pegar o seu lugar. E eu falar, não, você não vai entrar. Não, eu vou entrar. E eu tenho que travar com a cadeira de roda do Vitor. Você não vai entrar, suba pela escada. Você não sabe ler? Ou você tem algum problema? São essas coisas que gastam a gente. E aí é fácil depois falar, ah, elas são tudo estourada, elas são tudo grossa, elas são tudo estúpida. Pô, vocês não respeitam a gente como ser humano. Uhum. E é difícil ser educada com gente assim. A gente respira 10 vezes. Só que tem hora que a gente não consegue respirar. A gente só consegue gritar e falar um monte para a pessoa. Porque você se depara o tempo inteiro com gente assim. Não é uma Sim, a situação ou gente é outra. um monte Tá. de humano na nossa frente. E derrubar todos eles é difícil. E É o aí, tempo inteiro. você tá pedindo demais para mim, desculpa. Ah, porque a Aline anda muito estourada. Por que você acha que a Aline anda estourada? A Aline já não tinha muita paciência. Ainda agora que não tem, não vou ter mesmo. É tanta meba que eu escuto. Não, eu Algumas imagino. entre sai e vai embora, mas tem umas que não dá, cara. É difícil. Eu imagino. Imagino assim, 10 entre mil aspas, vezes. né, Aline? Eu imagino Oi? diante daquilo que você está. Eu falo, Sim, sim. imagino, mas na realidade é muito difícil a gente se colocar no lugar quando a gente não passa por determinada situação. Ah, exatamente. Então, a gente pode dizer, eu imagino no sentido assim, de colocar do que você está falando, mas eu não Sim, sim. realmente não sei, não posso dizer se sei o que você está passando, né? Não tenho como realmente saber. E é insensível da minha parte falar assim, ah, eu sei o que você está passando. Não sei. Vai ser hipocrisia É, da porque minha tem várias parte. vezes isso. Vai ser hipocrisia da minha parte falar assim, ah, eu sei o que você está passando. Não No sei, não começo, realmente. no começo, no começo eu escutava muito isso. Ah, eu sei que você passa. Não, você não sabe. Você tem filho atípico? Não, não tem. Você tem um filho que convulsiona também? Não. Você dorme direito? Não, né? Então você não sabe. Desculpa, eu tô sendo super legalzinho com você. Você não sabe o que eu passo. Você pode dizer assim, eu imagino que você passa. Uhum, Então isso é bem grande. Entre saber e imaginar. total. Então, beleza, realmente, vocês imaginam. Vocês sabem, tipo, um terço da missa. O resto Uhum. não tem Não, o como dia a saber. dia é da mesma forma que uma mulher, ela não consegue imaginar tudo que ela vai viver quando ela for mãe, né? Ela imagina Exato. algumas situações, ela ouve É, algumas situações, mas o é, cotidiano ela nunca vai saber. A mesma não coisa é a gente sabe. que já é mãe, a gente Exato. saber exatamente o que vocês estão passando, porque a gente não sabe o dia a dia, as 24 horas. A gente pode É, imaginar que realmente o quanto é difícil, porque ter um filho, né, típico é difícil, a gente acha sim, difícil, sim. mas a gente vai triplicar, quadruplicar, sem É, triplicar, nem sei se a palavra existe, né? Sem triplicar com um atípico. Então, assim, a gente pode dizer, eu imagino, mas nunca sim. eu sei, porque realmente eu não sei, não vou ser hipócrita nesse sentido. Eu ia te perguntar se pensa em ter mais filhos, mas você falou que tem horas que pensa, tem horas que não, né? Esse momento agora eu tô meio assim, tipo, vamos tentar, né? Vamos. Vamos ver aí, né? Se acontecer, aconteceu, entendeu? Não, mas assim, eu acho Porque até assim que muito é, válido, sabe? vai ser muito legal pra gente.
Foi o que eu te falei, eu tenho vontade de ter um filho típico, né? Para enfiar o dedo nos meus olhos, assim, quando eu estiver dormindo, entendeu? Uhum. A gente Para não fazer sabe. todas as artes e você dar uns berros para ele. Você quer Exato. isso, né? Você quer isso. As palhaçadas, entendeu? Tudo que a gente sonhou, né? A gente sonhou com. São dois educadores físicos, a gente é dois corintianos doidos, a gente queria levar ele para o estádio, deixar ele bater bola até meia-noite, entendeu? Jogar bola com ele, fazer um monte de coisa radical. Mas, enfim, a gente faz a nossa vida radical de outra forma, a gente aprendeu a viver diferente, não tem problema nenhum com isso. Foi o que eu te falei, o que é difícil não é a gente viver a nossa vida diferente. O problema é os obstáculos que a gente tem nessa vida, Uhum. Mas né? ainda Então, assim, existe um desejo de viver, né? de viver essa maternidade Essa maternidade típica, entendeu? típica. Do cabecinha dar os primeiros passos, e a gente vê, a gente vê com o Victor, mas é uma vibração diferente. E o outro vai ser Uhum. história, né? De falar besteira e a gente dar risada, soltar as pérolas que eles devem soltar, igual você escuta as Uhum. e a gente dá risada, brincar, e ele também ter um irmão atípico e saber que a vida é diferente, que tem pessoas diferentes, mas que isso não tem problema nenhum, porque a nossa família não Uhum. vai ser típica, ela vai ser sempre Para atípica, sempre atípica, sim. E o para quanto sempre atípica. A e gente quando a ele gente amar o irmão dele do jeito que é. nasce, né? Eu digo a gente porque eu nasci, né? Na Sim. realidade, na época que o meu irmão nasceu, não existia ainda essas palavras, né? É, Inclusive a minha ele tem mãe, quantos anos? ele tem 44. Ah, não existia, realmente não Não existia. existia, na realidade, era saber o quê? Ah, ele é retardado. Ah, exato. Mongoloide, né? E eu Pensa. já escutei, ainda hoje eu já escuto. Atualmente ainda sai isso, né? Tem gente que fala, Atualmente a ainda galera rola. mais antiga. Então a gente não tinha esse linguajar dentro de casa, se bem que a gente nunca tratou ele como uma pessoa diferente. Então, por isso que eu falo, quando a gente nasce numa família assim, para a gente normaliza Sim, o diferente. exato. Essa Então, toda, vamos dizer assim, né? Assim, é tipo, é o que a gente, todas as famílias atípicas é, querem que veja nossos filhos como crianças que todo mundo é diferente, cara. uhum, Não é igual. A gente tem situações que são parecidas, mas você não corre na mesma velocidade que eu corro. Você não. não tem a idade que eu tenho. Todo mundo é diferente de alguma Todo forma. mundo é diferente. Todo mundo Você, é de repente, é diferente. melhor em exatas e eu sou melhor em humanas. E todo mundo é diferente. Só que quando o diferente sai daquela, vamos dizer, daquele certinho, daquele modelo que a gente tem, que é correr, pular, aí, nossa, aí, meu Deus. Mas não, o Vitor faz as coisas que ele consegue fazer dentro da normalidade dele. E para ele, Uhum. ele não tem problema nenhum. Ele não tem problema nenhum. Eu levei meu Porque, irmão, né? quando minha mãe morreu, eu levei meu irmão, eu levei meu irmão no psiquiatra porque eu precisava verificar algumas coisas, tal, que minha mãe até então, minha mãe ela tinha um pouco de resistência, né, de tratamento, essas coisas, ela não queria, ela achava que ele ia sofrer, ele já estava mais velho, que não precisava. Aí quando minha mãe morreu, eu levei ele num psiquiatra para a gente conversar a respeito, tal, eu perguntei, né, com relação, psicoterapia para ajudar ele, minha mãe acabou de morrer, eu acho que ele precisa externalizar isso e tal. Sabe o que ele falou para Sim. mim? E eu sou psicóloga, tá? Ele falou assim para mim: É. quem tá sofrendo é você. Ele não tá sofrendo. Ele não é um neurotípico. Nós somos neurotípicos, né? Sim, Ele não é um neurotípico. Você tá sofrendo. Esse sofrimento que você tá impondo nele é seu. é seu. Então, Exatamente. essa coisa que a gente fala, tadinho, que você falou, né? Que o pessoal fala, tadinho. Não, ele não tá sofrendo, É esse sofrimento é seu. É da seu. pessoa que olha com dor, é da pessoa que olha com coitadismo, é a pessoa que olha com essa coisa assim, nossa, ele vai crescer desse jeito. É dele, porque o Vitor não tá sofrendo. O Exato. Carlinhos, meu irmão, não sofre. É. Na realidade, ele sofre com o quê? Ele vai sofrer com preconceito, ele vai sofrer com essas coisas. Sim, é com isso que eles sofrem, Com a exatamente. exclusão, com a falta de empatia, É, com esse tipo de coisa que ele vai sofrer, mas não com a exatamente. deficiência dele em si.
Não, com a deficiência deles não. E que é muito doido isso, quando eles encontram gente que vê um outro cadeirante, eles abrem um sorriso. Identifica, né? Eles se identificam uns com os outros. Eu tenho uma amiga que ela tem, a irmã, ela tem 48 anos, e o médico só tinha dado 6 meses dela. Ela também teve falta de oxigenação no parto, e quando o Vitor encontra essa irmã dela, parece que ele se reconhece, mesmo com tanta diferença de idade, 41 Uhum. anos. Então, ele fica olhando para ela assim, sorrindo, sabe? Tipo assim, você também tá na cadeira de rodas igual eu, né? Você é da minha turma. Eu imagino isso, entendeu? Uhum. Então, é muito Deus, cara. E a gente, ai meu Deus, tadinho, né? Não pode. Gente, tá, fica na cadeira de roda. Ele anda, tem um andadorzinho? Tem, mas a vida dele é na cadeira de roda. Se Se ele não vai. tiver exigência do outro, né? E aí a gente pode pegar um atípico, por exemplo, que tem uma deficiência que não seja de mobilidade, né? A gente pode pegar uma deficiência cognitiva. Ele só vai se sentir pressionado, se sentir empurrado, ele vai se sentir se o outro fizer isso com ele. Exato, exatamente. Porque é o que acontece hoje, né, com a sociedade, que fica empurrando e dizendo que ele não se encaixa, que ele não é a pessoa certa, é isso, aquilo, outro. Aí o sofrimento dele vai entrar nisso, vai entrar nesse, né, do Exatamente. outro, vai vir do outro, porque você não se Sempre é o de encaixa. fora que influencia. Uhum, que põe, que imputa aquele sofrimento. É. Sem dar mais delongas, tá ótimo Tô nosso falando papo. demais, né? Desculpa. Eu tô amando, mas aí eu sei que também você tem seu horário, né? Me diz algo que você não gosta no mundo materno. Não gosto do mundo materno. As imposições do mundo materno. Você tem que amamentar, você tem que. Qualquer outra coisa que me irrita. Meu, caraca, velho. Agora, mas essa parte da amamentação é um negócio. Se você não amamentar no peito, você não é mãe de verdade. Se você não tiver parto Parto natural, você não é normal, mãe. você não é uma mãe de verdade. É, Deus que me perdoe. Mas parto normal não é bom, não é. Independente da minha experiência, é uma dor, Deus que me perdoe, do meio do inferno. É uma dor insuportável. Eu não sei se você teve cesárea ou parto normal, O mas meu foi os dois, porque eu tive quando eu vi todo o processo de trabalho de parto, eu tive tudo, eu cheguei a certo, 10 centímetros de dilatação. é, E aí, na hora, a médica falou assim: não, a gente não vai forçar mais, porque já está criando a bocinha na cabeça dele, a gente vai para cesárea. cesariana. Então, eu fiquei horas em trabalho de parto, com aquela dor Ah, você é doido. insuportável de matar, eu me contorcia, era uma dor insuportável. Aí eu fui para A dor é cesariana, e horrível. aí a hora que cortou, aí eu fiquei com dor. Quando eu saí da anestesia, eu tava com aqui, ó, tudo dolorido por causa da coisa de forçar, Sim, de fazer a força, sei. e aí eu tava com dor no ponto. Então eu fiquei com dor. Eu não conseguia, assim, ó, levantar assim, Benjamin, assim, a doía tudo aqui, assim, tudo. Então eu tive Nossa. praticamente as duas. Af. Então, essa história, né, ai, se eu não fizer parto normal, não sou mãe de verdade. Ai, se eu não amamentar, não sou mãe de verdade. Ai, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que ter liberdade de escolher o que a gente quer, o que a gente não quer, pelo amor de Jesus. Exatamente. Passar, mas não. E outra, uma coisa que é do mundo materno, que as mães têm um probleminha que eu acho ridículo isso, comparar filhos. Uhum. Não compare filhos. O tempo todo é uma competitividade ridícula. Vai todo mundo no pediatra, tá todo mundo lá. Ah, mas ele não faz isso? Ah, o meu já fazia nessa Aí o idade. meu começou a fazer com 7 meses. Sabe? Caraca, velho. Cada um é de um jeito, jumento. Pelo amor de Uhum. Deus. Existe um negócio que chama individualidade biológica. Cada um é de um jeito nessa vida. Foi o que a gente estava conversando. Às vezes você vai correr melhor do que eu. Uhum. Vou ensinar mais rápido que você. Cada um tem seu tempo. As pessoas precisam aprender a respeitar o tempo das outras. E isso Exatamente. é a coisa mais difícil do mundo. E Porque não, e tem. não quer dizer que é melhor do que o outro, porque fez tal coisa Exato, essa é diferente. comparar, não compare. Não, não faça isso. Cada um tem a sua qualidade, cada um tem o seu defeito.
Com Isso certeza. faz mal no próprio desenvolvimento das crianças. A Uhum. minha mãe fala que o fulano de tal corre mais do que eu. Eu sou um bosta, né? Porque eu fico parado no computador. Só que, de repente, você é mais humano do que seu irmão. E você tem mais sensibilidade para sua mãe. E seu irmão é um cara que é para máquina. Entendeu? Então, essa comparação entre filhos não tem que existir. Porque isso gera um ambiente de conflito entre os próprios irmãos. Que na realidade já existe, né? Existe uma competição entre os irmãos natural, né? Já vi Exato. uma naturalidade, uma competição de afeto e etc e tal, blá blá blá, lá desde quando era Sim. criança, né? E quando isso é acirrado e é colocado, né? Entre, né? Olha, seu irmão é isso, vó, você não fez Piora. aquilo, olha, você piora, não, piora, total piora, e existem total diferença. Eu até hoje eu falei num vídeo uma coisa muito interessante, que teve uma mãe que colocou, que eu perguntei assim, o que se ela se sentiu, né, que eu vi uma frase que é assim, que para mim a maternidade era você salta e depois vem as asas, né? É assim que eu me senti. E aí a mamãezinha colocou assim que ela não, no primeiro filho ela não se sentiu dessa forma, que para ela se sentiu foi melhor, tal assim. Foi tranquilo. Tranquilo. E no segundo, não, que foi a criança foi totalmente diferente, foi mais difícil para ela. Aí a gente fala, pô, é incomum. Normalmente no primeiro filho a gente tem mais dificuldade. Mas aí para você ver as diferenças entre as crianças já começa desde o nascimento. Tem aquela criança que chora mais, tem criança que chora menos, tem a criança que dorme Exatamente. mais, tem a criança que dorme menos. As E que etc. dormem menos. E assim já se segue, já desde de sempre. É. Mas são essas coisas aí que eu comentei com você que acho que na maternidade tinha que ficar um pouquinho mais leve. Essas duas mais pontuais, que é a amamentação e parto. Tá. Me diz uma coisa que você acha assim mais gostoso, dentro das possibilidades, claro, Mais gostoso na na maternidade, maternidade. acho que é acompanhar o crescimento do filho. Porque, assim, de repente, posso estar errada, né? Mas talvez eu não aproveitaria tanto o Vitor se ele fosse uma criança típica. Uhum, Porque eu acompanho cada passo que ele dá e cada conquista que ele faz. E eu acho que, às vezes, numa criança típica, passa muita coisa batido. A gente não uhum, se... A gente, beleza, normal da idade. E aí, quando vem uma coisinha de nada, você fala, não, por que está acontecendo isso com ele? É porque a gente fica tão pilhado, e eu acho que isso tem a ver com o mundo que a gente vive hoje. Estão muito mais preocupados em dar as coisas para os filhos do que estar com os filhos. uhum, O tempo que a gente... Eu falo isso porque a minha mãe sempre foi uma mulher que trabalhou fora e ela sempre fez de tudo para dar o do bom e do melhor para a gente. Mas ela também reservava um tempo para ficar com a gente. Era pouco, mas ela reservava. E sempre cuidou muito bem da gente. Eu tenho muito uma memória afetiva de coisas que a minha mãe sempre fez. Enroladinho de salsicha, donuts, torta de frango, esfirra de carne. E tem muitas pessoas que não têm essa memória afetiva da mãe, porque a mãe sempre levou em algum lugar para comer. uhum. Não é isso. Mas, assim, ela não tinha um tempo com os filhos. E mesmo pouco tempo que a minha mãe tinha, ela estava perto da gente. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tinha que se preocupar, esse lance de Não é a você estar. questão de abdicar de tudo em favor Você não desses precisa filhos, abdicar de não, tudo. Eu sei que é mas ter difícil um tempo de tudo, qualidade. Uhum, mas ter uma qualidade de vida uhum, próxima do seu filho, sabe? Tipo, eu consigo dividir, igual eu te acompanho muito. Eu consigo trabalhar metade do dia e metade do dia eu vou curtir meu filho. Se você consegue fazer isso e tá tudo ok para você, legal, isso é muito saudável para o seu filho. Agora, você tem uma mãe 24 horas trabalhando igual uma louca. Porque eu comprei isso para te dá, tá, pá, 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 só vai dando, 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 uhum. dando. Mas você acha que é só isso que seu filho quer? Você acha que ele não quer um minutinho? Não, na realidade ele quer muito mais, ele quer mais aprender, né? Ele Ele exige. quer mais a sua presença, porque eu já escutei relatos de pessoas assim: minha mãe sempre trabalhou muito, sempre me deu as coisas, mas ela nunca me deu uma atenção. A minha mãe nunca sentou na cama e trocou uma ideia comigo. Sabe, eu estava até conversando isso com meu marido. A minha mãe, a gente tem uma relação muito legal, porque a minha mãe consegue ser minha mãe e consegue ser minha amiga.
E ela sabe separar isso muito bem. Ela tem a autoridade de mãe dela sobre minha vida, mas ela me respeita como pessoa. Excelente. Nossa, maravilhoso. E é muito difícil a gente ver isso hoje. E eu Muito. minha mãe. Ela consegue entender as minhas loucuras como pessoas, meus sonhos, meus anseios, tudo que acontece. A Aline pessoa, mas ela também entende a Aline filha. E ela, consegue, ela respeita esse espaço da Aline filha e da Aline mãe. Que hoje tem a família dela. Ela não se intromete na minha vida. Ela não invade a minha vida. Entendeu? Ela vai até onde é a página da mãe e daqui para frente é a Aline mulher. É a Aline que cuida da família dela. Entendeu? Então, é muito legal isso que eu tenho com a minha mãe. E eu acho que se eu conseguir fazer isso com os meus outros filhos, lógico que o Vitor não vai dar para fazer isso, mas com os outros filhos, eu quero ter essa relação com os meus Mas filhos. já você já ter essa vontade, você já ter isso, né, para você fazer, já é metade do caminho. A gente às vezes não consegue fazer, claro, tudo, né, da forma como a gente quer, porque a nossa vida muda. Mas você já ter Sim. isso na sua mente, de que você gostaria de dar esse tempo, você gostaria de fazer dessa forma, nossa, é espetacular. Uma outra pergunta, dá uma dica que você acha assim que ajudaria outras mães. Uma dica. Que as mães deixem um legado para os seus filhos do que realmente vale a pena na vida. Não material. Um legado espiritual, um legado como pessoa, para amar o próximo. Acho que a gente tem perdido muito isso no dia de hoje. A gente perdeu muito o amor ao próximo, a gente perdeu muita empatia ao próximo. E a gente precisa resgatar isso. Sim. Porque daqui a pouco a gente vai ter um mundo que é assim, a gente vai passar do lado de uma pessoa, ela vai pedir ajuda e você... Às vezes já acontece isso, mas você simplesmente não vai valorizar mais o ser humano. Isso é muito triste, porque eu não sei, né? Eu vou falar assim por mim, mas não é à toa que a gente vive a vida. Foi como eu falei, a gente tem propósitos na vida da gente. E propósitos são gerados através de pessoas. E a gente tem que cuidar do próximo. Uhum, Se 100%. deixar o próximo de Eu lado, costumo dizer que nada assim, vai valer a pena. a pandemia ela não veio à toa. Eu não acredito que a pandemia ela veio à Sim, toa. A pandemia veio para a gente olhar para o outro. Só que exato. aconteceu, começou a haver esse movimento do olhar para o outro, mas acabou. E uma coisa até que eu falei para o Nego, a gente estava vendo uma matéria, alguma coisa que falou de pandemia, e a gente falou, nossa, a gente olha, parece que foi uma outra vida isso. Tipo, nem parece que existiu pandemia, nem parece que a gente ficou todo mundo enclausurado, todo mundo com medo da morte, vendo pessoas morrendo, né, Sim, assim, de monte. E aí começou a gerar um pouco, né, esse olhar para o outro, um pouco, porque aquilo que era muito egoísta também ficou muito forte, muito pesado, né? Do egoísta também cresceu muito. Então, quem tinha um pouco de sensibilidade, né, de empatia, isso aumentou, mas o egoísmo também subiu. também aumentou. E aí começou a gerar tal. E hoje, 3 anos depois, a gente vê assim, se tipo, algumas coisas tivessem regredido depois desse processo. Claro que quem realmente eu acho que a gente ainda tem um movimento de pessoas que olham para os outros como sempre existiu, Sim, turma do bem e a turma de sim, egoica, né? E sim, eu concordo plenamente que a gente tem que olhar para o lado, olhar para o lado. E o quanto é importante a gente passar isso para os nossos filhos também, dele olhar para o lado. ensinar os filhos da gente que o próximo é importante, não é só você é importante, o Uhum, próximo é. com A gente certeza. tem uns aos outros. É, seja em qualquer esfera de amor, tem que ter essa empatia pelo outro. Sabe, eu tô aqui, eu sou um amigo, você pode contar comigo, eu tô aqui para orar junto com você, eu tô aqui para você chorar, eu tô aqui para você gritar. E ao longo dos anos a gente está perdendo tudo isso. A gente está muito descartável, tá tudo muito líquido, tá muito tudo.
A modernidade líquida. Exato. A tecnologia vem, a tecnologia é boa, mas ao mesmo tempo afasta muita gente. A gente, o sentar na mesa de uma família é muito importante. Todo mundo junto. E não todo mundo no celular sentado na mesa. Com certeza. Dentro de um quarto, mexendo no seu celular, sendo que você nem sabe o que está acontecendo com seu filho. E o que ele está vendo. E o que estão fazendo com ele. Se as pessoas tomassem dimensão do quão importante é a gente próximo do outro, a família em si, né? Aquele núcleo de filhos, o contato de um com o outro, né? O ler um livro com o outro, que perdeu muito disso, né? De ler livro, de ler história, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para que isso não se vá embora mais rápido do que já está indo. Com certeza. E a pergunta que não quer calar: quem é você depois da maternidade? Depois da maternidade, acho que uma mãe muito doida. Uma mãe que não mede esforço pelo filho, como qualquer outra mãe. Eu não desvalorizo uma mãe típica, de uma mãe atípica. A nossa luta, de certa forma, é um pouco mais difícil do que a de vocês, que são mães típicas, né? Vocês jamais vão ter que brigar para alguém. Você tem que trocar a fralda do meu filho, ou você tem que dar o que comer para o meu filho. Que vocês ensinem o filho de vocês também a amarem os nossos filhos, né? Infelizmente, a gente tem mães e pais que fazem acepção do filho da gente. Isso machuca muita gente. Então, eu sou uma mãe que tenta, através do amor, sabe, mostrar para as pessoas que a gente é todo mundo igual, gente, sabe? Não... Então, eu sempre vou ser uma mãe que sempre vou brigar pelo Vitor. E tanto para incluir ele numa brincadeira, ou na escola, ou em qualquer ambiente que a gente tiver. E é isso, eu sou uma mãe acelerada, maluca, eu não paro, e mesmo com tantas dificuldades, eu sempre vou arranjar força para cuidar dele. E os outros que vierem, um ou dois, sei lá quantos Deus vai permitir eu ter, que eu sempre gostei de ter, eu sempre sonhei em ter uma família grande, né? Eu falo pro André que meu sonho é sentar na mesa e ter a galera toda em volta da gente, assim, pelo menos uns 4. Eu sempre sonhei em ter 4 filhos. Eu sei que pode parecer loucura, mas eu sou uma pessoa sonhadora, sempre vou ser uma mãe sonhadora. E é só isso que eu quero, sabe? Viver a minha maternidade com os meus filhos típicos, atípicos e afins aí. Porque o importante é ter amor nessa família e ser uma mãe amorosa e que deixe um legado de amor entre eles, deles cuidarem uns dos outros, e que Deus me dê muita saúde, porque eu quero ver todo mundo crescido, né, e deixar uma família aí que seja amor nesse mundo aí, nesse mundo tão caótico, né, mas que sejam pessoas de bem, sejam pessoas que levem Deus através da vida deles, e plante a sementinha de amor de Deus na vida de cada pessoa que conhecer meus filhos. E é isso, a maternidade mexe muito com a gente, né? Aflora muitas emoções na vida da gente, deixa a gente bem mais sensível, né? Às vezes deixa a gente um pouco prática demais. A minha briga toda na vida é essa minha praticidade, que às vezes as pessoas veem com frieza, mas muitos momentos eu preciso ser prática. Para você não sofrer mais. Se vai chorar depois, eu deixo para xingar depois e no outro momento. E é isso, é altos e baixos a maternidade da vida da gente. E a gente vai seguindo firme. Deus vai, de vez em quando ele me carrega, de vez em quando ele deixa eu andar, e quando ele vê que a minha perna tá fraca, ele me pega no colo de novo. E assim a gente vai indo. Hoje foi um dia muito difícil para mim, não foi um dia fácil. Foi um dia que eu fiquei triste, eu tive crise de ansiedade, eu fiquei mal, eu tentei fazer exercício de respiração para ver se eu ficava melhor.
e é um dia de cada vez. A maternidade é isso. É uma vida diferente todo dia. É uma emoção diferente. E a maternidade atípica, ela Mais ainda. é um negócio mais assim, acumulado. E a gente vai indo, entendeu? Confiando que Deus vai vir. Aí. É um passo de fé todo dia, para ser sincera. É fé, aquele lá, eu vou pisar, eu não sei se vai ter chão, entendeu? Mas a gente vai, porque Deus está na frente, e nós vamos indo. Tem Você problema. cai, as asas vêm depois. Exato. Com a certeza que eu sempre tenho alguém que vai me amparar. Aline, muito, 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 muito obrigada mesmo. Obrigada por compartilhar com a gente. Obrigada pelo seu tempo. Desejo tudo de bom na sua vida, que que Deus te dê forças cada dia, né? Dá um cheiro no Vitor, um beijo bem grande nele. E foi um prazer enorme, enorme te conhecer. A gente já se conhecia um pouquinho, assim, né? Só de redes De sociais, vista. né? E agora eu pude conhecer melhor a sua história. Muitíssimo obrigada. Obrigada, eu. Obrigado por dar um espaço, né? E a voz um pouco para as mães atípicas. Se você precisar de outras, eu tenho um monte de mãe atípica. Tem bastante. Tem mãe de autista, tem mãe do síndrome de Down, a gente tem mãe de tudo que é vertente que você Tem possa imaginar. diversidade. Tem diversidade. É tão engraçado, eu tenho uma amiga que está se formando em psicologia agora, e ela falou, Lina, meu TCC é baseado em mães atípicas, né? E eu preciso de umas 10 mães de queixo. Eu falei, se você quiser 30, eu também arranjo 30. A gente faz esse grupo bem rápido. A gente se ajuda, não tem problema não. O que falta para a Lina é mãe atípica. Mas obrigado por dar esse momento aí, né? Mexe algumas feridas, né? Nunca é fácil para a gente, mas é bom a gente falar, botar para fora, porque eu sei que isso vai colaborar com outras mães atípicas, né? Eu sei que colabora com as típicas, mas a gente tem um momento das mães atípicas que são extremamente invisíveis, né? Vou dizer assim. É trazer a visibilidade do que vocês Trazer a sentem, de visibilidade como pra é, gente. né? Como se vocês estão lidando com a vida e de como os típicos afetam a vida também. Sim, foi muito legal. Obrigada mesmo pela oportunidade. Foi bom trocar um papo com você, te conhecer, né? Conversar. E aí, no que você precisar, a gente está à disposição, não tem problema não. Muitíssimo obrigada e boa noite. Um beijão. Fica com Deus. Beijo, tchau. Tchau.